Olá e sejam bem-vindos a mais uma história do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais e você também não perde mais nenhuma história. Eu dei para o meu outro cachorro. Esta é uma história sobre uma Karen, mas ao mesmo tempo ela estava agindo de forma prepotente, então pensei em postar aqui. Eu trabalho em uma loja que vende ração para animais, entre outras coisas. Alguns de nossos produtos têm uma garantia de que, se o cliente não estiver satisfeito, pode devolvê-lo e receber o dinheiro de volta, sem perguntas. Não é minha política, realmente não me importo. Bem, no meio do meu turno, uma mulher se aproxima do meu caixa com o que parece ser um saco vazio de ração para cachorro. Ela me diz que quer um reembolso. Eu olho dentro do saco e, sem brincadeira, há 4 biscoitos no fundo. Fico confuso e digo, está vazio? Ela diz que não está vazio e que quer um reembolso. Nesse ponto, chamo meu gerente porque não quero autorizar e me meter em problemas. O gerente chega, eu explico a situação. O gerente olha dentro do saco e pergunta a ela o que aconteceu com a comida. Ela diz, bem, meu cachorro não gostou. O gerente pergunta a ela, se o cachorro não gostou da comida, porque estava tudo vazio, exceto por alguns biscoitos no fundo, considerando que este é um grande saco de 5 kg de biscoitos. A resposta dela? Bem, meu cachorro não gostou. Então eu dei para o meu outro cachorro. Ela não ficou feliz quando não recebeu o reembolso. Incidente perturbador durante o almoço. Meu amigo e eu saímos para almoçar e tivemos o que só pode ser descrito como a experiência mais desconfortável que já tive com uma Karen intitulada. Enquanto estávamos na fila para fazer o pedido, a mulher atrás de nós tinha uma criança que continuamente esbarrava em nós, corria entre nós e era simplesmente obnoxio, enquanto a mãe pouco fazia para detê-la. Depois de pedir, fomos procurar um lugar para sentar. Sofro de ansiedade severa, e comer fora pode ser uma experiência desconfortável para mim, mesmo nas melhores circunstâncias, pois grandes multidões e estar muito próximo de estranhos me deixam desconfortável e podem desencadear uma crise. Meu amigo e eu encontramos uma mesa um pouco mais afastada. Enquanto esperávamos nossa comida, fomos abordados pela mesma senhora que estava atrás de nós na fila, dizendo, vocês podem se mudar para outra mesa para que eu possa sentar com meu filho? Normalmente, eu provavelmente teria sido complacente, mas sua postura era muito desagradável e, honestamente, eu simplesmente não tinha desejo de sentar em outro lugar. Vale ressaltar que havia outras mesas disponíveis no restaurante. Se eu estivesse no lugar dela, simplesmente esperaria por outra mesa, e não pediria a alguém para se levantar de sua mesa. Eu educadamente recusei seu pedido, ao que ela surtou completamente, gritando comigo, dizendo, você está falando sério? Você não vai se mudar? Respondi calmamente, não, eu não vou, e pedi que ela nos deixasse em paz. Isso aparentemente não foi bem para ela, pois ela continuou gritando, não, eu não vou te deixar em paz. Você precisa se mudar. Mas minha tentativa de desescalar a situação foi ignorada. Neste ponto, vários outros clientes estão testemunhando esta troca desconfortável. Sou um homem negro e em nenhum momento vou me colocar em uma situação de ser confrontado com uma mulher branca histérica que já está se fazendo de vítima em uma situação que ela mesma causou. Felizmente, o casal na mesa ao nosso lado interveio e apontou para ela que outras mesas estavam disponíveis, e ela começou a gritar com eles para se meterem em seus próprios assuntos. Eles também pediram que ela fosse embora, como eu tinha feito, e apontaram que ela estava sendo rude e desrespeitosa conosco. Apesar da intervenção, ela continuou seu discurso, até que outra mesa, terminando sua refeição, disse à mulher que ela poderia ter a mesa deles, o que, honestamente, estava apenas recompensando um comportamento ruim, e ela finalmente nos deixou em paz, exceto por continuar a nos lançar olhares furiosos. Depois que nossa comida chegou, ambos perdemos o apetite e simplesmente embalamos nossas refeições e fomos embora. Nunca em minha vida experimentei algo assim. O que me incomoda na situação é que, quando meu amigo foi e relatou isso ao gerente de plantão, enquanto havia claramente surpresa e horror com a situação, nada foi feito. Não entendo permitir que um cliente agrida outro cliente na frente de todo o restaurante e não haja repercussões. De qualquer forma, só precisava desabafar e tirar tudo isso enquanto tentava não perder o pouco de fé que ainda tenho na humanidade. Karen soca criança, se acovarda diante da voz de Deus. Era uma vez, na lendária cidade de Nova York, quando eu tinha cerca de 10 anos, meu pai e eu estávamos no balcão de um pequeno café dentro de uma Macy's. Meu pai estava fazendo o pedido, café, tenho certeza, um preto para ele e um adoçado para minha mãe,
E eu estava apoiado no balcão com os braços cruzados, com um pé batendo no chão atrás de mim, um produto da minha síndrome de Tourette. Vale ressaltar que a loja estava vazia ao nosso redor, sem outras pessoas na fila ou mesmo perto do café. Enquanto eu estava calmamente parado, sob o brilho das claraboias e expositores de mercadorias de cores claras, várias coisas aconteceram. Primeiro, senti alguém tropeçar no meu pé que estava batendo, seguido por um surpreso e irritado "Oi". Finalmente, senti um impacto fraco de punhos cerrados entre minhas omoplatas. Sem me machucar, mas assustado, virei e vi uma mulher, talvez em seus 50 e poucos anos, magra quase ao ponto da fragilidade, olhando para mim com uma raiva que abalou meu coração de bom menino. Eu era uma criança estranhamente bem comportada, amada por meus professores, propensa a me colocar em castigo por crimes não testemunhados e lamentavelmente não endurecida diante das coisas sombrias da vida. E assim, enquanto hoje posso ver, no olho da memória, que a raiva dessa mulher tinha toda a potência fraca de um talo de aspargo cozido demais, na época, eu estava paralisado e com medo. A mulher falou, frenética e aguda. Você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente esticar a perna assim. Como um raio, o braço do meu pai estava estendido e havia agarrado a mulher pelo braço. Em um piscar de olhos, o rosto dela perdeu toda a raiva, juntamente com toda a cor que a meia-idade lhe havia concedido. Então meu pai falou. E ele falou com a voz que todos os bons homens conhecem, e que às vezes pegam como uma espada quando há guerra a ser feita e erros a serem corrigidos, aquela voz lenta e severa na qual podem ser ouvidos ecos distantes dos tons estrondosos que assaltaram Moisés no alto pico do Sinai. Meu filho, ele começou, tem Tourette. Não me lembro de mais nada do que ele disse, mas ainda posso ouvir o terrível, quase cantado, ritmo dessas primeiras 4 palavras, como as notas iniciais de uma marcha fúnebre. Ele falou por apenas um momento, e quando soltou a mulher, ela fugiu silenciosa e rapidamente. Todo o episódio durou talvez 20 segundos. E embora eu tenha chorado nos braços da minha mãe depois, eu não desfaria a experiência agora, mesmo que pudesse. Pois esses poucos segundos dolorosos, e anos de reflexão, desde então, me ensinaram 2 verdades, em que há vilões no mundo, sim, e mais também há heróis. Resumo, uma mulher tropeçou em mim como uma idiota quando eu tinha 10 anos, me socou nas costas por seu erro e rapidamente teve cerca de 5 anos de sua vida assustados por meu pai. Além disso, tenho lido muita literatura clássica ultimamente. Meu irmão mimado é um psicopata. Realmente não gosto nem de chamá-lo de irmão mais. Não o considero um. Mas, para simplificar, é assim que vou chamá-lo aqui. Vou fazer 17 anos no dia 29 e esse monstro tem 15. Ele tem sido abusivo por anos. Começou com ele mentindo constantemente e sendo um incômodo para aqueles ao seu redor, em casa e na escola. Depois ele começou a ficar agressivo, jogava de forma bruta e batia forte. Pouco depois, começou a intimidar minha irmãzinha, que foi quando começamos a brigar fisicamente e discutir constantemente. Eu deixava marcas através de arranhões e ele socava e chutava, então eu era o único a deixar marcas, o que me levava a ser culpado por tudo e punido, enquanto ele saía impune. Cerca de 5 anos atrás, EB piorou muito, começou a mandar nas pessoas como se fosse um adulto, desenhava armas para nos machucar e nos batia constantemente. Ele pega o que quer, quebra coisas, arruína o estado da casa, tortura meus gatos e muito mais. Nenhum adulto faz nada a respeito, minha mãe só culpa o tá dele, para o qual ele se recusa a tomar medicação, meu pai não se envolve, e todos os outros simplesmente não parecem entender. Ele tentou me bater com um martelo e uma furadeira por tirar meu gato do quarto dele, e quando corri para minha mãe, ela apenas me repreendeu por não ter contado a ela, mas toda vez que conto, ela me ignora. Hoje ele tentou me bater com um bastão por não colocar uma caixa na lixeira de reciclagem. Ele também me xingou porque quebrei a porta da garagem depois que ele me trancou lá dentro, me chamou de psicopata e gritou que tudo que sei fazer é quebrar coisas. Mesmo ele tendo quebrado minha porta porque coloquei uma fechadura nela, minha mãe também fez isso. Por cima de tudo isso, EB é mimado, minha mãe deixa ele fazer o que quer. Ela permite que ele nos dê ordens e justifica ele me bater porque ela acha que eu fui muito cruel com ele quando criança e me culpa por ele ser assim. Ela me culpou por ele ter começado um incêndio na cozinha. Ela me culpa por tudo que ele faz. Alguém pode me ajudar? Preciso arrumar um emprego para poder me mudar assim que fizer 18 anos. Preciso que alguém simplesmente seja meu pai ou mãe por um tempo, já que meus próprios pais não podem ou não querem. Edição: não sei se ter uma ansiedade muito ruim é ser covarde, mas acredito que estou longe de ser um. Me colocando em risco para proteger minha irmã, mesmo sabendo que ia me meter em problemas por isso, ser repreendida e punida. Não sou covarde.
E por favor, evitem me chamar de querida ou algo do tipo. Edição 2. Tenho gravado todas as vezes que ele se torna violento. E a razão pela qual estou insegura sobre chamar a polícia até estar pronta para sair é porque honestamente não tenho a capacidade mental para ficar aqui depois. Estou muito deprimida e estou tentando muito não desistir e começar minha vida em outro estado com meus melhores amigos. Farei tudo ao meu alcance para garantir que o EB se vá ou que minha irmã esteja em um bom lugar. Eu e minha irmã não compartilhamos o mesmo pai, então entrarei em contato com ele sobre toda a situação quando for hora de colocar meus planos em ação. Atualização: vou chamar a polícia em breve. Mais cedo do que planejava. Ele ficou irritado novamente e tentou pegar a cama da minha irmã. Claro, entrei na frente e disse para ele sair. Ele ficou cada vez mais irritado e, finalmente, depois que o empurrei de novo, ele começou a me bater. Tenho um pouco de tolerância à dor, então não senti nada, mas minha irmã ainda tentou me salvar e entrou na frente. Empurrei-a para fora do caminho e o empurrei para longe. Então ele começou a mentir, mesmo que não houvesse ninguém ali para mentir, exceto ele mesmo, dizendo que eu o atingi quando literalmente não o fiz, nem mesmo quando ele estava me batendo. Ele até tentou me pegar e me tirar do caminho, então me encostei na parede e puxei o capuz dele sobre o rosto e depois disso ele começou a enlouquecer novamente. Dei meu telefone para minha irmã e disse para ela ligar para a polícia, minha mãe ou meu pai, e ela ligou para minha mãe. Minha mãe o repreendeu e ele saiu, depois ela ligou para meu pai, que foi inútil. Ele tentou evitar o problema, perguntando por que não estávamos na escola. O ônibus nunca veio. Por que não fomos a pé? Está super quente e úmido lá fora e tenho asma, a escola fica a 30 minutos de distância. Por que estamos culpando meu irmão por não irmos à escola? Não estávamos. Então ele começa a se exaltar sem motivo e desliga. Minha mãe está ficando cansada do EB, e meu pai está tentando evitar discipliná-lo. Agora que penso nisso, acho que ninguém realmente o disciplinou. Nunca. Vou falar com minha mãe sobre interná-lo em um hospital ou algo assim, ou então vou chamar a polícia na próxima vez. Por que eu não queria chamar a polícia? Somos afro-americanos. Se ouvirem que há um garoto negro louco e violento, ele provavelmente será baleado no local. É assim que é. Eu não me importaria, mas sei que minha mãe não gostaria de perder um filho. E meu pai não gostaria de perder seu primeiro menino. Queria resolver isso de uma forma que o EB pudesse receber ajuda. Ser preso ou morto não ajudaria em nada. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima.